programa desta semana é sobre a decisão do plenário do Supremo que considerou parcialmente procedente as ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam parte da emenda constitucional número 62 de 2009. Essa emenda alterou o regime de pagamentos. Para a maioria dos ministros, o modelo prejudica o cidadão, pois permite o parcelamento e a redução de uma dívida que deveria ser paga integralmente e de forma imediata. A emenda constitucional número 62 de 2009 permitia o parcelamento da dívida em até 15 anos e considerava legal o índice de correção dos valores a receber pela caderneta de poupança. Durante discussão no Congresso, ela chegou a ser chamada de PEC do calote dos precatórios. Logo depois da aprovação, inconformadas com as mudanças, entidades de classe entraram com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, questionando trechos da emenda. As duas ADIs foram apresentadas pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e a Ordem dos Advogados do Brasil. Para essas entidades, a emenda prejudicou o cidadão e favoreceu o poder público. É medida estatal que aniquila o Estado Democrático de Direito brasileiro e esvazia os postulados mais básicos da Carta Cidadã de 1988. Se nós formos lá no parágrafo 10 do 97, introduzido por esta emenda, há uma série de responsabilizações, exatamente para procurar dar a efetividade que o sistema anterior não deu. Para mim, o acesso à justiça significa chegar ao Poder Judiciário, ter uma resposta do Poder Judiciário, nós temos a Constituição, e ter a execução deste julgado. Recentemente foi aprovado o artigo 97, que foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, que é um adendo da Constituição, criando um regime especial para estados e municípios do DF poderem pagar esses precatórios num prazo de até 15 anos, possibilitando também aos estados e municípios do DF que reservassem um pequeno percentual das suas receitas para pagar esses precatórios. Ou seja, se antes já era difícil receber carta precatória, né? Com esse artigo 97, tornou-se praticamente impossível. Mas falando em precatórios, em prazo e em condições de pagamento deles, você sabe o que são precatórios? Nossa equipe foi às ruas conferir. Você sabe o que é precatórios? Sei não, senhor. Eu não sei na íntegra o que exatamente é, tá bom? Não tô nem lembrado, rapaz, não escorre-corre que eu tô aqui trabalhando. Mas o que é mesmo precatório? Precatórios? São os recursos que o governo paga em ações judiciais. Isso para mim são causas que o governo não pagou para as pessoas. Os precatórios são dívidas que o governo tem com o cidadão que ganhou uma ação na justiça. Ele é uma ordem judicial para pagamento de débitos dos órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou distritais. Quando o cidadão vai ao Poder Judiciário contra qualquer ato do poder público e ganha a causa, o valor que ele vai receber será pago por um precatório. Isso é uma situação, né? Na verdade, ali um entendimento jurídico completamente revestido de peculiaridades, né? Então, o sujeito, por exemplo, ele entra para brigar contra o Estado, ele ganha, mas não leva, né? Vai ser pago com a dívida, com o título da dívida precatória, mas vai receber quando, né? Daqui 10, 20 anos, né? O pagamento segue a ordem cronológica de registro dos processos, mas desde 2002, as dívidas públicas declaradas por decisão judicial irrecorrível de até 60 salários mínimos, pouco mais de R$40 mil, têm que ser pagos em até 60 dias. Eles não entram na lista dos precatórios de grande valor pendentes de pagamento. O problema é que, na prática, nem sempre o Estado consegue cumprir esse prazo. O governo poderia liberar isso com mais facilidade. Você acha que é muito demorado receber? Com certeza. Eu acredito que o governo teria que facilitar mais isso, criar uma forma, uma situação mais fácil, para que aquelas pessoas que têm aquela causa na justiça ali, demorada, passassem a sair mais rápido. Para entender a raiz da questão dos precatórios,
basta você levar para o campo privado, né? Se José deve para Pedro, Pedro quer receber esse dinheiro o mais rapidamente possível. Ou me pague em dinheiro, ou me pague em bens. O problema é seu que me deve. Por que o Estado é tão eficiente ao nos cobrar? Experimente você dever imposto de renda para o Estado. Experimente sonegar imposto. No último mês de março deste ano, o plenário do Supremo derrubou a possibilidade de pagamento do precatório parcelado em até 15 anos. A Corte também declarou ilegal a realização de leilões, nos quais o credor que oferecesse o maior desconto sobre o total da dívida teria preferência na quitação do débito. De acordo com os ministros do Supremo, também é inconstitucional a correção pela caderneta de poupança para o pagamento do precatório. Foi mantida na emenda a possibilidade de preferência para o recebimento de valores para os maiores de 60 anos, portadores de doenças graves e credores de valores alimentícios, como salários e pensões. O Supremo retirou do texto apenas a especificação de que a preferência valeria para quem tem 60 anos na data de expedição do precatório. Com isso, quem tiver mais do que essa idade, quando for receber o valor, terá o direito à preferência. Não compreendo como se trate de forma diferente quem tem 60 anos à data da expedição do precatório e aquele que complete 60 anos ainda no curso. A origem do preceito está na presunção da necessidade maior dos sexagenários, entre os quais me incluo. A seguir, você acompanha os detalhes desse processo que foi julgado no início do ano pelo plenário do Supremo. Veja os votos de todos os ministros que participaram do julgamento. É daqui a pouco, eu volto já. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta essa semana a decisão do plenário sobre o pagamento de precatórios. O tribunal derrubou grande parte da emenda à Constituição, que em 2009 alterou a forma de pagamento desses títulos. A Corte, porém, não modulou a decisão, ou seja, não estabeleceu a partir de quando vai valer esse entendimento. Para solucionar a questão, o ministro Luiz Fux decidiu que os precatórios em execução deverão ser feitos da forma como já vinham sendo efetuados pelos tribunais. A decisão contrária a alguns pontos da emenda, que criou novas regras para o pagamento do precatório, foi durante a análise das ações diretas de inconstitucionalidade número 4.357 e 4.425, ajuizadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Para facilitar a discussão, o julgamento foi dividido em duas partes. Uma relativa ao artigo 100 da Constituição, que instituiu regras gerais sobre precatórios, e a outra destinada ao artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, que instituiu o regime especial de pagamento de precatórios. Foram declarados inconstitucionais dispositivos do artigo 100 da Constituição Federal e integralmente inconstitucional o artigo 97 do ADCT, que criou o regime especial de pagamento. Ambos os modelos de moratória violam, utilizando-me agora uma expressão do ministro Marco Aurélio, a mais não poder a duração razoável dos processos. Permitir que precatórios judiciais sejam saldados em 15 anos ou em até prazos maiores, considerada a ausência de balizas temporais no modelo do parcelamento previsto no artigo 97, parágrafo 1º, inciso 2º do ADCT, é medida que ultrapassa o senso de razoabilidade.
Trata-se de intervalo de tempo evidentemente excessivo para o cumprimento de uma decisão judicial já transitada em julgado. O regime especial, instituído pela Emenda 62, consiste no sistema de parcelamento de 15 anos da dívida, combinado regime que destina parcelas variáveis entre 1% e 2% da receita dos estados e municípios para uma conta especial voltada para o pagamento de precatórios. Desses recursos, 50% são destinados ao pagamento por ordem cronológica e os valores restantes a um sistema que combina pagamentos por ordem crescente de valor por meio de leilões ou em acordos diretos com credores. Chega à conclusão que o leilão presidido pelo critério de maior valor de deságio, que em poucas palavras não significa nada mais, nada menos que o credor ter que aceitar receber menos do que tem direito no leilão. Isto representa objetivamente uma coação velada para a renúncia parcial do crédito pelo cidadão. Por isso é que não há aí verdadeira escolha, o exercício pleno de autonomia da vontade. O Supremo começou a julgar o caso em 2011, com o voto do relator do processo, ministro atualmente aposentado Carlos Aires Brito. O relator das ações votou pela anulação total da PEC dos precatórios e argumentou que ela foi aprovada a toque de caixa, sem atender aos requisitos formais de tramitação no Congresso Nacional. Não houve 2 turnos de votação e discussão da matéria no Senado, até porque, e isto é emblemático, a proposta de emenda à Constituição foi aprovada num único dia, no mesmo turno da noite, sabido que laboralmente o dia tem 3 turnos ou jornadas, manhã, tarde e a noturna. Seja como for, a pretensa segunda rodada de discussão e votação da emenda implicou um tipo de arremedo procedimental, também peço vênia para dizê-lo, que não tem como escapar à pecha de preterição à vontade objetiva da Constituição. Tipo de arremedo que, se não for prontamente reconhecido, vai tornar, doravante, assim penso, letra morta o segundo turno de discussão e votação, a que solenemente se refere o parágrafo 2º do artigo 160 da nossa Lei Maior. O julgamento foi interrompido em 2011, com o pedido de vista do ministro Luiz Fux, e foi retomado à pauta em março deste ano. Além do ministro Fux, acompanharam o relator do processo os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Celso de Mello e o presidente Joaquim Barbosa. A divergência foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Não se trata, portanto, desse discurso balofo de falta vontade política. Não é nada disso que se cuida. Aqui há limites. O Estado pode sofrer intervenção por conta de não investir 25% na educação, de não investir tanto na saúde, problemas sérios com o endividamento, inclusive para com a União, com a retenção. Em suma, o que remanesce para investimento, isso é um discurso de todo dia, é peanuts. E é disso que se cuida. É nesse universo que se está discutindo o pagamento do precatório. É dentro de um discurso de possibilidades e não um discurso voluntarista. Senhor presidente, se houve discurso voluntarista, foi da própria Constituição Federal que estabeleceu a seu critério exclusivo na forma da lei. A União poderá assumir débitos oriundos de precatório de Estado, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente em nome próprio. Por quê? Porque a União não está devendo nada a ninguém. Para o ministro Teori Zavascki, embora o novo regime não seja ideal, é um avanço em relação ao anterior, que não colocava percentuais de reserva no orçamento, nem punições para quem não cumpria os pagamentos. Um juízo de valor sobre o sistema original de pagamento do precatório, comparado com o que agora foi implantado, revela, portanto, que por mais deficiente que possa ser a alternativa oferecida pela emenda 62, é difícil sustentar que ela represente um verdadeiro retrocesso em termos institucionais. Aparentemente, qualquer modificação que atribua ao credor uma perspectiva concreta de satisfação da dívida e que confira ao Poder Judiciário, em caso de inadimplência da Fazenda Pública, mecanismos aptos a viabilizar a sua execução forçada, representa um ganho em relação ao sistema anterior. Eu compartilho da compreensão, renovando o meu pedido de vênia, o eminente ministro Teori, dos que conferem exegese ampla às cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º do nosso texto magno. Entendo que também
o poder constituinte derivado ou reformador, e não apenas o legislador ordinário, está submetido ao postulado da irretroatividade consagrado no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Já o ministro Dias Toffoli seguiu a divergência. Nós estamos falando da legitimidade de uma emenda constitucional aprovada por maioria qualificada nos termos da Constituição em 2 turnos de votação por representantes eleitos pelo povo. Por representantes eleitos pelo povo. Mas se for assim, o Supremo não pode declarar inconstitucionalidade de lei nenhuma. Mas já que materialmente não há nenhuma inconstitucionalidade, que ofensa que é o trânsito em julgado? Que ofensa que é o Poder Judiciário? Que ofensa que é as decisões do Poder Judiciário? Nenhuma. Eu respeito todas as posições e, claro, que todo mundo se preocupa, mas eu peço vênia a quem vota no sentido contrário, e agora o ministro Toffoli dizer que não há nada que atinja a Constituição, a meu ver, há. E digo que há, nos termos do que disse a ministra Rosa, decidido judicialmente o quanto, inclusive, quando se põe um regime que não oferece alternativa para o credor, é claro que é uma mudança. E, portanto, peço vênia também ao ministro Theory, e eu acho que a emenda pode tender a abolir, sim, ou pode ser interpretada nesse sentido. O ministro Marco Aurélio deu um voto médio. Ele concordou com algumas alterações na lei, como, por exemplo, o fim do prazo de até 15 anos para o parcelamento dos precatórios. Mas foi contra, porém, a aplicação do regime especial para os precatórios a vencer. O ministro também considerou ilegal a realização de leilões, mas foi favorável ao pagamento do precatório na ordem cronológica. A emenda constitucional número 62 não merece a excomunhão maior sob o ângulo da inconstitucionalidade. Nós precisamos sopesar, analisar os diversos dispositivos, afastando aqueles que realmente conflitam com a Carta da República. O ministro Ricardo Lewandowski também deu um voto médio. Ele disse que o regime especial não deve passar de 15 anos, mas não fez qualquer objeção ao sistema de leilões. Eu vejo, sim, algumas inconstitucionalidades em certos parágrafos do artigo 100, e me refiro exatamente à questão dos sexagenários, à questão da compensação unilateral dos créditos pela Fazenda Pública e ao tema da correção monetária. A situação de colapso, de verdadeiro colapso financeiro de muitos municípios e de vários Estados-membros da Federação, situação, não é, a que se acrescentam gestões administrativas incompetentes ou a condução ineficiente dos negócios administrativos por parte do aparelho governamental, são, na verdade, fatores que exprimem um quadro que tem provocado gravíssimas distorções geradoras de lesão aos direitos e interesses dos credores do poder público. E durante o julgamento ficou claro que o plenário do Supremo estava dividido. Você vai acompanhar a partir de agora o entendimento de alguns ministros contra e a favor a emenda constitucional número 62 de 2009. A moratória de hoje é o prenúncio da moratória de amanhã. Porque uma fórmula mágica veio, depois veio outra fórmula mágica, agora estamos diante de algo que vai resolver todos os problemas. E nós vamos ver que não vai resolver todos os problemas e não é a única fórmula. É o atestado mais claro e mais cabal de que o sistema anterior, que gerou esse passivo, é um sistema falido. É um sistema falido, é um sistema perverso para o credor. De modo que essa é a opção que se tem. Não se tem o melhor de dois mundos. Nenhum dos dois mundos é bom. Um é péssimo, o outro é menos péssimo.
E essa é a escolha que tem que se fazer. Quando se chega agora a afirmar que já se criou uma situação que não poderia se mudar, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal cansa de declarar inconstitucionalidade 10, 20 anos depois. Em segundo lugar, ser feita por representantes do povo, como é próprio, legítimo, está posto na Constituição, não desvincula nem tira a obrigação, o dever constitucional do juiz de julgar e julgar abstratamente as normas que forem submetidas ao nosso crivo. É por essa razão que eu considero correta a afirmação do ministro Aires Brito de que é possível que alguns entes federados levem algumas dezenas de anos para pagar os seus precatórios. A meu sentir, impor aos credores que aguardem lapso temporal equivalente quase que a expectativa de vida média do brasileiro retira por completo a confiança na jurisdição e na sua efetividade. Ademais, o regime especial premia a gestão fiscal e administrativa irresponsável, passada e futura, com uma solução prejudicial apenas aos credores, contrariando o devido processo legal substantivo ou material. Necessidade não conhece princípio. Quer dizer, se instala o caos passa a reger. 4. É isso que a Emenda Constitucional 62 tenta evitar. Regrar uma travessia para que nós, de fato, cheguemos a um padrão civilizatório digno do século XXI. Por maioria de votos, o plenário derrubou grande parte da emenda, entre eles o artigo que permitia o pagamento dos precatórios em até 15 anos, a realização de leilões para priorizar o credor disposto a dar mais desconto e a reserva no orçamento de estados e municípios entre 1% e 2% para quitação das dívidas. Cria-se agora uma questão federativa grave, porque os estados, municípios e DF se dizem sem condições de honrar esses compromissos. Esse é o impasse do momento, né? Nós temos uma decisão da Suprema Corte que os entes federativos se dizem impedidos de cumprir. Veja depois do intervalo, um levantamento do CNJ revela que só em 2012, estados e municípios brasileiros acumularam mais de 90 bilhões de reais em dívidas com precatórios. Os detalhes daqui a pouco. A derrubada de parte da emenda constitucional que, em 2009, alterou o regime de pagamento dos precatórios, que são títulos da dívida pública reconhecidos por decisão judicial. Esse é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Ao final, é possível imaginar situações de precatórios parcelados em 8 anos pelo artigo 33, seguidos do novo parcelamento por mais 10 anos e agora passíveis de serem quitados em até 15 anos. Uma enorme preocupação com este que é um dos temas gravíssimos da eficácia jurídica e social das decisões. O pagamento de precatórios é um problema antigo. A principal causa para a demora, segundo estados e municípios, é a falta de orçamento. Se o cidadão vence o poder público numa ação, mas aquela que nós advogados falamos muito, ganhou, mas não leva, né? Então nós temos um poder da República que está atrofiado. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um levantamento que revela que até o primeiro semestre de 2012, estados e municípios brasileiros acumularam dívida de 94,3 bilhões de reais em precatórios, em valores não atualizados. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem o maior precatório do país. Ao todo, o valor passa de 51 bilhões de reais. O governo do estado deve mais de 24 bilhões. E as prefeituras
26 bilhões de reais. A solução, claro, não se tem. Eu diria assim, volto ao que eu falei, legislem melhor, pronto, vai evitar na raiz milhões e milhões de ações. Com a derrubada da emenda número 62, passam a valer as regras da Constituição de 88. Tem havido um diálogo com o Supremo Tribunal Federal, dos governadores, dos prefeitos, dos procuradores de Estado, mas, humildemente, como advogado militante, eu digo, não cabe ao Supremo achar uma solução. O Supremo diz o direito, né? Solução para pagamento, solução para orçamento é questão do Poder Executivo e Poder Legislativo. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.